Copa Mercosul e Copa Merconorte. Você lembra desses torneios? Já ouviu falar? Depois da vinheta falaremos mais dessas copas extintas pela Conmebol. Antes vamos falar da origem do nome. Em 1991 foi criada a Mercosul, um grupo de países que teria o livre mercado ali entre eles. E tinha como participantes o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. O Cone Sul, com a ideia de substituir a Supercopa da Libertadores, que era o torneio dos campeões da Libertadores, que preenchia o segundo semestre da Conmebol, já que o primeiro se jogava a Copa Libertadores. Para encher o calendário se criou esse torneio. A Mercosul seria uma Copa com 20 times, e esses times seriam convidados para disputar esse torneio. A ideia foi da TV PSN, Pan American Sports Network, que tinha os direitos autorais sobre essa Copa. A ideia era ter os grandes times do continente se enfrentando. E para não deixar os colombianos, equatorianos, venezuelanos, peruanos sem torneio, fizeram o Merconorte, com 12 times nas primeiras edições, e em 2000 e 2001 passou para 16. E entraram clubes do México, Costa Rica e Estados Unidos. Mas os participantes também eram fixos, ou convidados. Não tinha uma classificação para os torneios. Pelo menos a Conmebol ofereceu uma boa premiação para os vencedores desses torneios. E isso interessou muito aos clubes brasileiros, que em sua maioria levaram a sério a competição, colocando times titulares nas primeiras edições. Mas vamos aos torneios e os seus campeões. Começamos com a Mercosul, formato de 20 clubes, 5 grupos de 4 times, jogos de ida e volta, e os melhores de cada grupo e os 3 melhores segundos lugares se classificavam para as quartas de final. Aí eram os jogos de mata-mata até a final. Aí na final poderíamos ter 3 jogos, não contava diferença de gols. O primeiro torneio já começou com muita força. Cruzeiro e Palmeiras fizeram a final, e eram um dos melhores times da época, junto com o Corinthians, que foi campeão brasileiro naquele ano. Para você ter uma ideia, Cruzeiro e Palmeiras também fizeram a final da Copa do Brasil, e o Cruzeiro fez a final do Brasileirão contra o Corinthians. O Verdão ganhou o primeiro torneio. Dirigido pelo técnico Filipão, já era um teste para a Copa Libertadores do ano que vem, que eles iriam conquistar. O jogo foi tão igual que tivemos até um terceiro jogo, e os jogos foram muito bons tecnicamente. Deu moral pro torneio. Em 1999, o Flamengo enfrentaria o Palmeiras na final. Dessa vez o Verdão era campeão da Libertadores. E o Flamengo com muitas estrelas e sem títulos. 3-3 em São Paulo e 4-3 no Maracanã para o Flamengo. Romário estava naquele time e foi o artilheiro da competição. Já em 2000 tivemos umas maiores remontadas desse torneio. Vasco e Palmeiras estavam na final e estávamos no terceiro jogo, no Parque Antártica, casa do Palmeiras. E o Verdão termina o primeiro tempo com 3-0. Romário estava naquele Vasco. E junto com Juninho Paulista e Juninho Pernambucano começaram uma reação sensacional. 4-3 e título pro Vasco. Em 2001, primeira final sem 2 brasileiros. Apenas um, Flamengo, e enfrentava o argentino do San Lorenzo de Almagro. 2 empates e tivemos pênaltis. E título para El Ciclón, dirigidos por El Ingeniero Pellegrini, técnico chileno. E ali acabava o torneio, que já na edição de 2001 já não contava com tanta audiência e nem com a força máxima dos seus times que participavam. Aí a Conmebol resolveu mudar o torneio e acabava ali o Mercosul. Na Copa Merconorte eram 12 times de início, com essa distribuição aí. E os colombianos levavam 4 times, por isso foram soberanos nesse torneio. No formato, 12 times, 3 grupos de 4. Os primeiros já se classificavam para semifinais. E o melhor segundo também iria para essa instância. Mata-mata, ida e volta, e 2 finais. Primeiro ano e final colombiana. Atlético Nacional de Medellín, o único com Copa Libertadores de todos, venceu o Deportivo Cali em 2 jogos. Era o grande favorito e confirmou isso. E já tinha tirado o Milionários, seu grande rival, nas semifinais. Em 1999, o América de Cali chegava às finais depois de eliminar o bom time do Aliança Lima, de grande campanha. E na final, também por pênaltis, venceu o Independiente Santa Fé da Colômbia. E os Diablos Rojos ganhavam seu primeiro título internacional até ali. Já em 2000, tínhamos a participação de times mexicanos e um time da Costa Rica, e foi bem mais disputado, eram 16 times. Atlético Nacional de Medellín, Chivas de Guadalajara, Emelec e Milionários da Colômbia ficaram em primeiro em seus grupos e foram para as semifinais. Os verdolagas tiraram os mexicanos e os embaixadores tiraram um bom time do Emelec. Aí a final, o grande clássico da Colômbia, Atlético Nacional e
Milionários. É, amigo, mas depois de empatar em 0 a 0 na ida, lá em Bogotá, no Atanásio Girardot, o Atlético Nacional confirmou seu favoritismo e venceu por 2 a 1, com direito a gol de Aristizábal, e segundo título pro time de Medellín. E os Mijos na fila por um torneio internacional. Até que em 2001, última edição desse torneio, os Mijos voltaram à final e desta vez enfrentando o Emelec do Equador. 1 a 1 no jogo de ida e jogo de volta. E pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro venezuelano do Milionários, Rafael Dudamel. E primeiro título internacional dos embaixadores. E vale uma ressalva, nesse ano de 2001 não participaram os times da Costa Rica, e sim os times dos Estados Unidos da América, Kansas Wizards e o Metro Stars, que hoje é o Sport Kansas e o New York Red Bull. Esses torneios montados por um grupo de comunicação prometiam, principalmente pela quantia oferecida de dinheiro no início aos campeões, mas dividiu o continente e perdeu força muito rápido. Em 2002, a Conmebol pensou em fazer um torneio reunindo todos esses times, com todo o continente, a Pan-Americana, mas não deu certo. E aí inventaram a Copa Sul-Americana, que começou no ano de 2002. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você quer que eu fale de outros torneios extintos, mande aqui nos comentários. E lógico, deixe o seu like. Fique com Deus. Tchau, tchau.